Nós tínhamos lido aqui na última reunião, na última vez que eu falei, nós lemos um versículo em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Só para lembrar, né, que foi falado isso. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Essa parte que nós lemos. Então, aquele dia, nós falamos um pouco sobre de Cristo ter padecido uma única vez, porque esse início de versículo nos fala de três coisas, né, que eu havia mencionado, que nos fala da propiciação, substituição e reconciliação. Então nós falamos um pouco sobre a primeira parte, sobre a propiciação que Cristo padeceu uma vez. E eu gostaria de pensar um pouco agora nessa segunda parte, o justo pelos injustos, que é a substituição. E é um assunto longo, né? Então, quando nós nos deparamos com substituição, nós pensamos, logicamente, de uma forma correta, na cruz. Nós vamos à cruz e vemos Cristo como substituição. Mas, na realidade, isso vai mais além ainda do que esse ponto. E agora, como nós estamos falando do Evangelho, né, eu gostaria de chamar a atenção que quando esse versículo fala o justo pelos injustos, isso nos fala de substituição. Então, para você entender o que é isso, então começa pelo começo. O que é isso? Nós estamos falando do injusto pelos injustos. Então, há necessidade de que, para entender isso, você tem que entender o que é ser um injusto e quem é o justo pelos injustos. Isso, logicamente, nos fala claramente da pessoa do Senhor Jesus ter vindo a esse mundo para tomar o lugar dos injustos. E, logicamente, essa palavra, injusto, ela é, diante de Deus, todos. É um versículo em Romanos, capítulo 3. Romanos 3, versículo 10. Versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então ele está falando isso a nós, é Deus olhando e vendo que não há nenhum justo. Isso está falando de nós, da natureza humana, não há justo. E aqui nós não podemos, como muitos fazem, colocar uma vírgula e daí coloca exceto eu. Não há justo sequer, não há ninguém, exceto o fulano e tal, que sou eu. Então, isso é natural, né? A pessoa, logicamente, não faz isso de maldade. Faz porque começa a comparar justiça de Deus com justiça humana. Então, aqui nós estamos falando da justiça divina. Na justiça divina, é Deus que está dando testemunho que
não há nenhum justo sequer. Agora, na justiça humana, então pode botar vírgula e acrescentar vários aqui que serão realmente bem colocados, não aqui nas palavras, mas aqui no nível humano, né? Então, isso existe, sim, existe. Vocês lembram daquela parábola, perdão, parábola não, tira a parábola, aquela ocasião que o Senhor esteve na casa do Simão, que era um fariseu, e ele convidou o Senhor foi para a casa dele, ele se assentou lá e veio aquela mulher pecadora da cidade, né, uma conhecida pecadora, e por trás ela veio e foi aos pés dele, chorando ali aos pés dele, e pegando seu cabelo, enxugando suas lágrimas com o cabelo, ungiu os pés do Senhor, e esse homem, Simão, olhou essa cena, né? Ele falou assim, falou com ele mesmo, pensando, se esse aí fosse profeta, ele bem saberia quem é essa mulher que está tocando ele. E olhando para o cara do Senhor. O Senhor olhou para ele. Simão, tem uma coisa para falar para você. Dize a mestre. Um homem tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e outro devia 50. Não tendo os 2 com que pagar, perdoou a ambos. Quem que você acha que vai ficar mais agradecido, amar mais essa pessoa de ter? Quem vai ficar com o coração mais agradecido? Ele falou, eu sugiro, né, eu tenho por mim que é o que devia 500. Ele falou, julgaste bem, certo? É óbvio, né? Eu acho que até uma criança, você falar isso, ela vai falar, realmente, quem devia mais. E daí ele fala, então, eu entrei na sua casa, que era o costume judaico, né? Entrei na sua casa, não me lavaste os pés. Porque eles tinham mania de fazer isso, porque eles andavam no pó, né? Pelo chão, né? E essa mulher, desde quando entrei, ela está chorando nos pés, enxugando com seus cabelos. Você me deu um ósculo, e ela não cessa também de beijar meus pés, e você não me ungiu a minha cabeça com óleo, e essa tem ungido meus pés. Ou seja, essa mulher, ela muito amou. Por que ela amou tanto? Porque ela viu em Cristo, é esse que podia pagar, não importa o preço. O quanto ela devia, ele ia pagar. E aquele que estava sentado lá, que era o dentro da justiça humana, o que ele devia? Só 50. A outra, essa aí deve 500. Agora a questão é, tem como pagar? Esse é o ponto. Não é o quanto você deve, não é verdade? As pessoas, estou falando, as pessoas analisam, né, a justiça humana pelo quanto faz. Eu não faço, eu não sou que nem aquele lá faz assim, eu não faço. E começa a analisar o que faz e o que não se faz. Mas aqueles que são justos, né, no conceito humano, saiba que perante Deus, ele é o quê? Um devedor. Todos somos devedores. E todos não temos com que pagar, porque nós estamos falando de justiça divina. O pecado, né, do homem, ele é muito mais abrangente do que o conceito humano leva. Por isso que eu estou falando que as pessoas se acham justas, porque o conceito humano de pecado joga que realmente, não estou dizendo que está tudo bem, mas que realmente é depravado e etc e tal. E a pessoa, eu tenho minha família, eu cuido da minha família, eu trabalho, eu isso, eu aquilo, aquilo lá não faz nada e assim vai. Tudo bem, não estou dizendo que há problema nisso, pelo contrário, antes todas as pessoas fossem corretas, né, no seu proceder, etc e tal. Mas essa seta é assim, né? E nós estamos falando de outra seta, que é a seta assim. Nós estamos falando de Deus.
justiça divina. Então, para isso é necessário o quê? Que Deus intervenha. Porque somente Deus poderia vir aqui para salvar o devedor. Então, o Senhor Jesus, a substituição dele começa já na sua vinda a esse mundo. Normalmente, quando se fala da vinda do Senhor Jesus, nós pensamos em duas vindas, né? Não é verdade? Uma que é o arrebatamento que vai ter, pode ser hoje. Aliás, é uma advertência para quem está marcando toca aí, como diz, né? Creia, porque o arrebatamento ele pode ser num instante, porque Paulo falou assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos quando ele fala dormir lá. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos. No momento. Quando que será isso aí? Aí, ó. Tá vendo isso aqui? Um piscar. Esse é o arrebatamento. O Senhor pode vir num momento. Não é isso? Hoje, num piscar de olhos. Então, fica a advertência, né? Aqueles que ainda não tomaram, né, diante de Deus mesmo essa posição que você não é justo e que você precisa do justo, né? Como seu substitutivo, então que faça isso aí. Então, quando nós falamos da vinda do Senhor, nós falamos de duas vindas, que é o arrebatamento e a vinda pública do Senhor Jesus, que ele virá para que o mundo o veja, né? Inclusive tem esse versículo que eu gostaria só de chamar a atenção, que é lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que os traspassaram. Poxa, o trava-língua está difícil. Então, muitos pensam que é isso aí, ó. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. É o 7 mesmo, né? Isso. Ah, tá. Desculpa, não precisa que estivesse aberto, é que eu estou citando de cabeça, mas para mim é o 7. Então, as pessoas pensam isso, né? Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Pensa que é assim. Então, o Senhor vão dizer que o Senhor... Estou falando da vinda pública do Senhor. Então, ele pensa que é assim. O Senhor vai voltar? Eu aqui em Limeira, eu não, né? Eu vou estar com o Senhor. Mas as pessoas aqui em Limeira, o outro lá na Argentina, outro na Bolívia, outro lá no Egito e outro lá no Japão, na China. Todo mundo vai fazer assim, é lá. Jesus está voltando. É isso? Não, não é isso. Quando ele diz, eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, isso é o fato. Agora, esse todo o olho verá é cada um a seu tempo. Porque o Senhor virá primeiramente, né? Isso eu estou falando de profecia. O Senhor virá, ele vai descer lá onde? No mesmo lugar que ele saiu, Monte das Oliveiras. E ele vem, aqueles que estão lá, que ele vem inclusive para salvar o seu povo, né? Ele vem para salvar quem que é? Israel. Né? No arrebatamento, o Senhor vem para salvar a igreja, ou seja, ele vai levar todos os salvos embora desse mundo. E quando ele voltar, daí para reinar aqui, ele vem com os seus santos que foram arrebatados no dia do arrebatamento, foram levados nesse momento aqui. Então o Senhor vem, e os que estão lá, que é o remanescente dos judeus, é eles que serão os primeiros a ver o Senhor. E assim, sucessivamente, todo o olho verá, cada um a seu tempo. Então nós pensamos nessas duas vindas, mas na realidade a Escritura fala de 3 vindas. Qual que foi a primeira? Que ele já veio. Né? Nós esquecemos disso. Né? Desculpa eu falar assim, né? Nós falamos tanto, né? Mas olha, gente, que importante porque esse momento, melhor dizendo, não haveria esses 2 seguintes tempos, né? Que é o arrebatamento e a vinda dele, se não tivesse a primeira. Então foi necessário, vamos ler esse versículo,
em Hebreus. Opa. Hebreus. Um minutinho só. Hebreus 9. Hebreus capítulo 9. Versículos 28. Não, perdão. Vamos ler o 26, 27 e 28. 9, capítulo 9 de Hebreus, versículos 26 em diante. Doutra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, falando do Senhor. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, olha que precioso essa primeira vinda dele aqui, ó. Ele apareceu, a sua manifestação, a primeira vez, foi para quê? Esse versículo 28 aqui, ele fala que ele aparecerá a segunda vez sem pecado. Ele não está dizendo que o Senhor tinha pecado e agora ele vai vir sem pecado. Não está dizendo isso. Ele está dizendo que a primeira manifestação dele, que foi quando ele veio aqui para se relacionar a sua vinda com o pecado, para tratar desse terrível assunto que era o pecado. E esse é o assunto que está falando aqui. Então ele se manifestou uma única vez para tirar os pecados. Então ele veio aqui para tratar desse assunto e tratou, né, nós vamos falar um pouco, ele tratou desse assunto e acabou. E agora o Senhor vai se manifestar agora sem pecado, ou seja, sem relação com o pecado. Isso ele já julgou lá atrás. Então é nesse ponto que nós estamos falando sobre a vinda do Senhor Jesus aqui a primeira vez, sua manifestação, né, sua primeira manifestação, foi para tratar desse assunto. Então ele veio aqui para fazer o quê? Ele veio para ser substituto. Esse versículo 28 aí, ó, é de se chamar a atenção, que ele fala assim, ó, outra vez, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de todos, não, de muitos, graças a Deus, que não fala poucos, né? Fala muitos, mas não fala de todos também. Então, isso nos remete ao ponto de nós entendermos essa questão, aonde é que você se encaixa diante dessa posição diante de Deus. Eu pergunto, você é um justo ou você é um injusto? Porque o Senhor Jesus, na sua presença aqui nos evangelhos, né, vocês lendo, vocês veem que ele fala que não veio chamar justos, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, né? Eu não vim chamar os justos. O que era isso? O são, o justo, quem que é? Aquele que não acha que está tudo bem. É que nem a questão que ele fala aqui do são, né? O são não precisa de médico. Não é coisa que você falou, irmão, você precisa de um médico amanhã. Eu não estou precisando de médico. Por quê? Porque eu estou bem. Por que eu vou no médico? Agora, se você considera que você está doente mesmo, então você precisa de médico. E assim é com o Senhor Jesus. Se você sabe que você está com uma doença muito grave, que é o pecado, você tem que ir no médico. E quem que é esse médico? É o Senhor. E eu gostaria de falar um negócio também aqui,
antes de tocar nesse ponto. Lá em Mateus, capítulo 8, uma coisa que aconteceu com a vinda do Senhor Jesus aqui, vamos ler Mateus capítulo 8, vamos ler 2 versículos, o 16 e o 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, olha que interessante, né? O Senhor Jesus, aqui, antes da cruz, nós vemos que ele caminhou nesse mundo em compaixão, curando, fazendo multiplicação de pães e fazendo tudo que realmente Deus podia fazer pelo homem, né? E ele fez, logicamente, em compaixão. Então, esse versículo aqui, ó, que ele está mostrando, esses 2 versículos, nos fala de compaixão, né? Porque esse versículo 17, que é o que Isaías fala no capítulo 53 de Isaías, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou as nossas dores, etc. e tal. Infelizmente, né, esse versículo é mal entendido, porque muitos remetem esse versículo aqui para a cruz. Leva lá para a cruz. Né, existe até, infelizmente, essa ideia que você que está doente, então você tem que repreender a doença, você tem que fazer não sei o quê, porque Jesus, ele morreu, ele levou as nossas doenças, levou enfermidades. Está escrito isso. Está escrito aqui, ó. O que Isaías profetizou nesse texto aqui, ó, final do versículo 17, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. É aqui. Chegada a tarde, não é isso? Versículo 16. Chegada a tarde, trouxeram uma multidão de muitos doentes, endemoniados, e ele expulsou os demônios e curou a todos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou as nossas enfermidades. Então, cumpriu onde? Cumpriu aqui. Aqui nesse dia aqui, ó, cumpriu isso. O Senhor Jesus, quando foi para a cruz, ele foi para cumprir a outra parte de Isaías, né? Que era o quê? Ele foi feito o quê? O nosso substituto lá. Né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aonde que era isso? Na cruz. Não é verdade? Não era aqui. Na cruz, porque o Senhor Jesus, ele foi à cruz para o que? Levar sobre si os nossos pecados. Lá na cruz, sim, ele fez isso. Ele tomou os pecados, tratou com o pecado também, né? O pecado singular e os pecados, que é as consequências do pecado. O Senhor tratou, como diz lá em Hebreus, com um só sacrifício. Ele fez isso. Morreu uma única vez, não precisava morrer 2. Com uma vez que ele fez isso, ele resolveu essa situação. Então eu estava pensando que, como o homem ele é complicado, né? Assim, no sentido de incrédulo, né? Aquilo que Deus fala que é, ele não acredita. Aquilo que Deus está falando que não é, é isso que ele quer. Não é que não, esse versículo aqui, as pessoas ficam obrigando, no certo sentido, em suas orações e suas imposições em cima das pessoas e dizendo um monte de coisa, desse versículo de Mateus aqui, sobre algo que o Senhor fez na cruz. E ele não fez isso na cruz. Ele fez aqui. E aquilo que realmente ele fez na cruz, eles põem em dúvida. Por exemplo, você pode ter certeza da sua salvação? Sim.
Por quê? Porque o Senhor Jesus disse que quem crê em mim tem a vida eterna. Estou apenas falando um versículo. Existem vários, infinidade é mal dizer, né? Vários versículos que nos garante que aquele que crê, né? Paulo falando em Efésios capítulo 1, que tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fosse selados com o Espírito Santo. Olha que maravilha! A pessoa crê no evangelho da salvação. O que é o evangelho da salvação? É Cristo. Creu, você tem o Espírito Santo, você tem todas as bênçãos, porque as bênçãos para nós, bênção que eu digo, é olhar para cima, não é olhar assim, ó. Isso que, infelizmente, é usado esse versículo aqui, falando outra vez de Mateus, para as pessoas olhar aqui assim, ó. Então você não pode ficar doente, você não pode passar necessidade, aqui não pode nada, porque você tem que viver uma vida de rei, senão você está amaldiçoado, você não... Isso é uma blasfêmia, Deus não prometeu nada disso. O que nesse versículo está mostrando para nós, que o Senhor esteve aqui para ser o substituto também, olha que interessante, antes dele ir para a cruz, realmente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, sim. Quando? Aqui nesse dia aí, ó. Ele estava aí. Ou seja, se as pessoas, se aqui, ó, nesse tempo de Mateus, aqui, eu vou voltar lá para Mateus capítulo 8, né? Se nós voltamos para aquele tempo lá, se aquelas pessoas, começando pelos judeus, tivessem aceitado o Senhor Jesus, não haveria mais enfermos, não haveria doença, não haveria... Mas fizeram isso? Aceitaram? Não. Os gentios aceitaram? Não. Ele foi plenamente rejeitado e colocado para fora desse mundo pela cruz. Embora ele sabia que era por esse caminho mesmo que ele ia, e o amor dele tão grande que, apesar de toda a sua rejeição, é para isso que ele veio, para dar a vida por você, o inimigo. A cruz mostra o que o homem é amigo de Deus? Não, inimigo de Deus. Mas nós vemos que hoje, né, por exemplo, um hospital, você vê uma filaiada em hospital que não tem fim, né? Doenças, cemitério, aquelas cenas, uma horrorosa do que a outra, você vê pessoas chorando, perdendo entes queridos, e são fatos que ninguém muda, viu? Pode ser qualquer pregador aí que pode falar a coisa mais bonita do mundo, vai ficar doente e vai morrer, não é verdade? Não adianta querer fugir dessa linha, não, sabe? Isso é fato. Por quê? Porque, falando outra vez, um hospital tão necessário, né, que existe para o nosso socorro lá, é a prova, é um monumento que é a prova que um dia nós rejeitamos a Cristo. Porque se ele tivesse sido aceito, daí sim, esse versículo, ele ia se estender até hoje, que ele tomaria sobre si as enfermidades, as dores, tiraria todo o mal desse mundo. Inclusive, né, citando da vinda pública do Senhor Jesus, quando ele vier, ele fará isso. Ele fará isso. Não haverá enfermos, não haverá mortes, exceto por desobediência, né? E as pessoas vão gozar, os animais vão gozar de paz entre os homens, né? A ursa vai pastar com o leão, né? E assim vai, isso é Isaías capítulo 11. Então vai haver uma plenitude, o Senhor vai fazer um pacto, uma aliança com as bestas feras, para que elas vivam em paz, e ele não vai acabar, e vai ter paz nesse mundo, realmente vai ter paz. Porque o Senhor vem para ficar aqui. Agora, quando ele veio, ele foi rejeitado. Mas ele fez enquanto estava aqui? Sim. Não havia ninguém que chegasse ao Senhor Jesus e saísse de mão vazia. Não é verdade? Chegava doente,
saía ação. Chegava se lamentando, né, por qualquer coisa, o Senhor socorria. E as bênçãos, né, o socorro dele, era aqui para essa vida, né? Mas nós estamos falando algo agora da sua substituição que toca a vida eterna. Então, aqui, aqueles que se aprendem, né, se mantêm nesse foco da sua bênção aqui nesse mundo, estão perdendo um tempo muito, muito precioso, né, que é entender que a vinda do Senhor Jesus Cristo, ele veio para colocar uma solução por essa questão que se chama pecado. Porque nós estamos falando algo além dessa vida, né? E que havia necessidade do quê? De um substituto. Tem um versículo, entre vários, né? Estou apenas lembrando de uma passagem aqui no Velho Testamento, mas o Velho Testamento ele é completamente cheio de figuras com respeito à substituição do Senhor Jesus. Mas vamos lá em Gênesis 22, só para dar uma olhada em Abraão e Isaac, o filho dele. Gênesis capítulo 22. E aconteceu, versículo 1, e aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos, e viu de longe, o lugar de longe, e disse a Abraão aos seus moços, ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o cutelo, o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. E então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E ele vai ao lugar e ali ele encontra na hora do sacrifício um substituto para Isaque. Mas eu estava pensando aqui que interessante que aqui é uma figura do sacrifício de Cristo. E Abraão, ele sabia, né? Interessante que ele sabia que Deus, ele era um Deus de fidelidade, porque Deus havia dito sobre Isaque, que era o filho dele, que Isaque era o descendente que ia dar continuidade à descendência, porque ele prometeu para Abraão que ele ia fazer dele uma grande nação e Isaque era o filho da promessa. Ele tinha, no capítulo 15, né, anterior aí, ele tinha tido um problema que ele teve um filho com uma escrava. E Deus falou, não, lança fora a escrava e lança fora o filho, porque Isaque era o descendente. Então, só que agora Isaque estava sendo pedido. Então ele pega e vai. Ele não contestou, falou, mas é Isaque, como é que faz? Né? Não ficou contendendo, né? E nem perguntando ao Senhor. Ele pega e vai. Nós temos uma resposta do que Abraão pensou
lá em Hebreus, capítulo 11, quando fala dos homens de fé. Ele fala que Abraão pegou o filho e levou para sacrificar o filho, que figuradamente ele fez isso, lá diz que figuradamente ele fez e recobrou o filho, porque ele sabia que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos, se fosse necessário. Então, quando ele levou Isaac, ele falou, se eu tiver que sacrificar meu filho, se Deus falou que ele é o herdeiro, então ele vai ressuscitar essa pessoa. Tanto é que no versículo que nós lemos aqui, ó, versículo 5, ele fala aos moços para ficar ali com os jumentos. Ele fala assim, ó, vamos ler o versículo. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento. Eu, Isaac, né, esse moço, eu e o moço iremos até ali e, havendo adorado, tornaremos para vós. Mas se ele vai sacrificar, como é que ele vai voltar? Porque é isso que ele pensou. Em Hebreus fala isso. O pensamento dele era esse. Se eu tiver que sacrificar meu filho, Deus vai ressuscitar, porque ele falou que é Isaac. Então era um homem de fé. Nós vemos que ele, crendo no que... Vou fazer. E ele vai para fazer isso. Isso é interessante, que nos fala de Cristo, né? Que Deus, quando ele pegou seu filho para levar ao sacrifício, Paulo fala em Romanos 8, versículo 30, aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Olha que interessante. Deus não o poupou. O Senhor Jesus, o que é isso, né? Quando o Senhor Jesus, quando foi à cruz, ele foi o desamparado de Deus. Aquelas horas de trevas terríveis, 3 horas de trevas, o qual o Senhor Jesus, ele foi desamparado de Deus. Ali sim, ele foi, inclusive a parte para nós, né, que toca, que deveria ser a parte principal que toca a nós, era o justo. Você tem que ver isso, que aquela pessoa que estava na cruz ali era o justo pelos injustos. Por que o justo? Porque a procedência de Cristo, procedência do Senhor Jesus, ela é divina. Foi o próprio Deus que tomou as providências de nossa salvação. Como é que Deus, na sua justiça, ele podia falar assim, ó, não há nenhum justo sequer, e ao mesmo tempo cobrar alguma coisa de nós? Possível. A lei, por exemplo, dada, foi a prova disso, né? Como é que você vai devolver para Deus? Não tem jeito, né? A lei, na realidade, não era uma manifestação, desculpa de eu falar assim, um Deus malvado que está cobrando o que eu não posso pagar. Era mostrar que realmente você não pode pagar. Entende? Era manifestar Deus falando, tá vendo? Você não pode fazer nada. É eu que tenho que fazer. Então, ele mesmo estendeu o seu braço e veio a esse mundo aqui para buscar e salvar o perdido. Foi como o Senhor falou. Eu vim porque vim. Ele não fala, eu nasci. Ele não falou assim, eu nasci para buscar e salvar. Não, eu vim. Porque o Senhor Jesus deixou a glória, esse Deus criador, né? Aquele por quem todas as coisas foram criadas. É ele que deixou esse lugar e veio a esse mundo. Então, esse homem, né, que caminhou aqui, que durante a sua vida ali, que nós vemos no seu ministério, tomou sobre si as nossas enfermidades e tudo mais. Quem que era essa pessoa? Era Deus, uma pessoa da divindade aqui nesse mundo, se fez homem, né? Se tornou uma pessoa como nós, semelhante a nós, para poder fazer esse trabalho aqui, ó, do qual Isaac prefigurava, porque Isaac foi lá na hora
o anjo bradou e disse a Abraão para que ele não fizesse isso. Mas quando o Senhor Jesus estava levantado naquela cruz, naquelas horas de trevas, não teve nenhuma voz. Não se ouviu nenhuma voz, exceto a dele. Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que ele foi desamparado? Por causa de cada um de nós aqui. Ó. Cada um de você que está assistindo aí. Esse foi o motivo, né, do Senhor Jesus ir àquele momento lá. A angústia, né, que muitos não entendem isso quando lê em Hebreus, da angústia do Senhor Jesus, que estava no Getsêmani, antecedendo a cruz, ele estava ali chorando, né, e falando para o Pai, passa-me esse cálice, ou passa-me desse cálice, né, ele não estava desistindo. Muitos pensam, a agonia dele foi tanto que ele estava desistindo. Fala isso. Né? Se eu ler esse versículo, fala que ele foi ouvido. E se ele tivesse desistindo, então se ele foi ouvido, ele não ia mais para a cruz. Mas não foi para isso. A cruz ele veio para isso. Mas a angústia que ele estava ali, que ele queria ser poupado dessa angústia, porque ele ia fazer o quê? Ele ia provar o abandono de Deus. Aquele que era... Nós não sabemos o que é isso, né? Uma pessoa da divindade, são 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas individuais, né? Não são 3 em 1, como é dito aí, que é errado. O Filho deixou a glória, deixou tudo que ele tinha e veio aqui, fazendo-se homem para ser desamparado de tudo. Na verdade, nós não sabemos o que é isso, porque a Escritura ela foi dada para ser crida, né, e não para ser analisada, comparada, não é nada disso. Nós entendemos que o Senhor Jesus ficou naquela cruz lá, o desamparado de Deus, literalmente, só. Por isso que houve trevas sobre toda a terra, sabe por quê? Porque Deus virou as costas. Né? Aquilo que infelizmente, gente, de um lado digo infelizmente, porque ai daqueles que assim ficarem para isso, um dia Deus vai virar as costas. Sabe disso? Toda essa criação que está aqui, um dia Deus vai virar as costas. E essas trevas que esse dia aconteceu, Deus virou as costas e derramou o juízo dele aqui nesse mundo. Mas caiu numa pessoa só, seu Filho Jesus. Ele estava realmente pagando o preço que eu não podia pagar. E que ninguém pode pagar. Só ele podia fazer isso. Então, esse muitos, né, que nós lemos nas Escrituras, que não são todos, embora ele morreu por todos, né, a obra do sacrifício ela é tão ampla que abraça todos, sim, mas o crer é outra coisa. Né? O que fala dessa palavra, quando que ele morreu por todos, é a abrangência do sacrifício dele. Se todos crescem, haveria provisão de salvação para todos. Mas, infelizmente, Isaías fala, lá em Hebreus, né, nós vemos o escritor falando, Paulo também, ele fala de muitos. Né? Graças a Deus, muitos. Mas não é de todos. Então nós vemos que ali realmente se cumpriu aqui, que figuradamente aconteceu com Abraão, Isaac, e nós vemos que os dois, duas vezes fala aqui que eles caminhavam juntos. O Senhor Jesus, quando foi para a cruz, ele foi em plena comunhão com os pensamentos do Pai. Ele foi, e aqui fala que a lenha, né, foi colocada em cima de Isaac, para que ele fosse realmente tomar esse lugar de juízo. Né? E aqui ele fala de um holocausto, né? Não era oferta pelo pecado, era um holocausto. Isso é interessante, que o Senhor Jesus, quando ele deu a sua vida ali na cruz, nós vemos que Deus foi glorificado. Isso é maravilhoso. Esse assunto sobre pecado
passou, acabou, né? Não existe mais lenha para colocar nesse fogo do juízo. Eu digo isso porque no Velho Testamento havia, né, o altar do sacrifício, que eles ficavam colocando lenha continuamente. O fogo ficava aceso o tempo inteiro. Então, porque eles tinham que manter esse fogo aceso. Porque esse fogo, quem acendeu esse fogo foi Deus, foi Jeová, né? É ele que acendeu esse fogo e o fogo era mantido. Até lembra que aqueles dois que levaram fogo estranho para o Senhor? Nadab e Abiú. Obrigado, que eu tinha esquecido. O que era o fogo estranho? Eles acenderam o seu próprio sacrifício e levaram lá os incensários, né? Porque o incensário pegava as brasas lá do altar, do qual Deus acendia o fogo, de lá que ele pegava e levava. Eles mesmos fizeram isso. Ou seja, era a mão humana fazendo as coisas. Errado. Ainda que seja por boa intenção, mão humana não tem valor nenhum. Era lá do holocausto, o altar do sacrifício lá, perdão, o altar do sacrifício. E lá eles ficavam colocando a lenha, os levitas ficavam botando lenha. E quando o Senhor Jesus, figuradamente falando, né, da lenha, quando o Senhor Jesus foi para a cruz, ele era o verdadeiro sacrifício de Deus, o único necessário que existia para colocar fim, como fala em Hebreus várias vezes, esse único sacrifício. Ou seja, o Cordeiro de Deus foi sacrificado e agora acabou. Não sei se é Provérbios ou Eclesiastes, que diz assim: não havendo lenha, o fogo se apaga. Então ali o Senhor acabou com essa questão do pecado. O fogo do juízo de Deus sobre Cristo. O Senhor levou os nossos pecados, tratou desse assunto tão solene, né, que ele pôde ser esse substituto que Isaac precisou aqui. E cada um de nós precisamos de um substituto, que já foi. O Senhor Jesus foi o nosso substituto em juízo, porque ele levou o castigo que nós merecíamos. E eu estava pensando que descanso que nós podemos ter sabendo que Deus fez isso. Então, por isso que eu falei, para entender o que é o justo pelos injustos, você tem que se posicionar primeiramente diante de Deus. Quem é você? Eu sou realmente um injusto. Então fique feliz, porque você tem um substituto. Eu não sou injusto, não. Então você está perdido. Então, por favor, né, pense, né, no que esse assunto é tão solene. Se você está olhando só aqui, realmente quem fala assim, porque está olhando só aqui, nesse nível de vida, né? E o espelho lá na sua casa está contando para você que o tempo está passando e você não está notando, né? Cada vez que você vai olhar para o espelho, passa um ano, passa outro, você começa a ver que o tempo realmente está passando. Será que você não está vendo isso? Não é verdade? O homem, ele espiritualmente, ele é um cego mesmo, né? Por isso que o Senhor põe como comparação também o cego como um incrédulo, né? Que o Senhor tinha que abrir os olhos para que pudesse ver, né? Porque realmente está tudo patente diante dos olhos dele e ele não vê. Não é verdade? Quando ele abriu os olhos daquele cego de nascença, lembra? Que os fariseus, que se consideravam justos, né? O Senhor falou assim: eu vim para aqueles que não veem, vejam. E daí eles falaram: o senhor está falando, você está falando de nós? Ele falou assim, está querendo dizer que nós somos cegos? Ele falou: se vocês fossem cegos, não teriam esse pecado. Mas agora, porque vocês dizem que veem, subsiste o vosso pecado. Isso é terrível, né? Ou seja, quem é cego
e sabe que está cego, ele tem chance de ver. Mas vai fazer o quê com aquele que pensa que vê e não vê? Não tem. Não tem cura isso aí. Não é verdade? Ele está falando o quê? Do estado do homem, não é isso? Ele é cego. E ele pensa que vê. Como é que ele vai fazer? Por isso que o senhor falou assim, os sãos não precisa de médico. Como é que você vai querer curar uma pessoa que resiste a uma coisa que ele acha que está bom? Então, se você vê que é um cego, se você vê que você não é justo, maravilha, porque é aí que começa todo o relacionamento entre Deus e o homem. Todos aqueles que chegaram a Cristo, dentro desse plano, né? Um pecador chegando a Cristo, o resultado, salvação. Resultado, o encontro de um pecador com Cristo, salvação. E salvação eterna. Não é assim. É assim. É vida eterna. Tá? Podemos orar? Teria mais coisa, mas vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos agradecer a Ti por Tua vinda, deixando a glória para vir esse mundo, fazendo-se um homem semelhante a nós, para ser o nosso substituto. Nós agradecemos por tão grande amor que trilhou esse mundo, fazendo o bem a todos. E Tu foste rejeitado, mesmo assim. Mas agradecemos por essa provisão de vir aqui para se tornar naquela cruz o nosso substituto. Obrigado por esta obra. Pedimos, Senhor, que essa noite aqui, esses pensamentos da Tua palavra, inclusive, que lemos aqui, sobre a Tua tão grande salvação, que seja conhecida nos corações, que Tu possa ser visto como aquele que realmente foi o justo pelos injustos. Agradecemos a Ti também, ó Pai, por esse coração de amor que não poupou ao Teu próprio Filho. Antes, por todos nós, o entregou. Damos graças por esse amor divino e nós pedimos que nos despeça em paz essa noite e agradecidos que temos diante de nós. E pedimos por todos aqueles que ainda não têm essa certeza de estar diante de uma eterna glória ao crer no Senhor Jesus. Nesse nome precioso nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém.